agora, ao invés do G1, H2, se você jogar o E1, D2, veja, você vai cair naquela posição anterior, ó. Joga o A5, B4 e as brancas estão perdidas. Tá certo? Então, por isso que não pode o E1, D2. Tem que ser G1, H2. Agora, vejam só que interessante. Tá certo? Anteriormente, nós vimos que não pôde jogar o E1, D2, né? Senão a preta jogava 5, B4 e ganhou. Então jogou G1, H2, tá certo? Agora, se a gente jogar A5, B4, chamando, né, o E1, D2, eu peço cuidado aqui, gente, nisso daqui, tá? Geralmente o pessoal acha que vai dar por inversão, tá? Tem que se tomar muito cuidado com inversão e invenção. Isso aqui é uma invenção, tá? Mas lá na frente eu vou falar bem sobre a diferença de inversão e invenção. Isso é uma invenção, ó, porque a preta joga o A5, B4 esperando o E1, D2 para cair naquela posição do sacrifício, né? E a preta ainda pensa, se não cair na combinação, tá empate. Por quê? Porque a branca dá duas aqui, ó, né? Eu tomo duas, a branca toma 5 lá, ó. A branca toma 5. Aí eu tomo duas aqui, tá empatado o jogo. Não tem nada disso, gente. Nada disso existe. Por quê? Às vezes, no afã de tentar um ganho heróico, né? A gente acaba fazendo as bobagens e joga a partida fora, né? Então, veja bem, nessa posição, se a preta jogar A5, B4, tentando que a branca joga E1, D2, a preta está perdida. Por quê? Não é essa peça que vai tomar duas após a tomada da 5? Então é simples, a branca simplesmente, em vez de dar lá direto, sacrifica, D4 é 5, tomou, aí sim ela dá as duas lá, e com ganho, tá? Veja, após a tomada está ganho para as brancas, ó. E a branca vai tomar 1, 2, 3, 4, 5 e a partida está liquidada. Tá certo? Então, veja bem, é muito perigoso a questão da inversão e invenção, tá? Então, nós vimos que isso não é uma inversão, é uma invenção, tá certo? Então, voltemos à posição somente. Então, veja bem, nós temos a posição, então, nós vimos que não pode o A5, B4, né? Então, é forçado lá, tá certo? E D4 é 5, a preta vai jogar aqui, ó. A branca vai tomar G3 para E7. A preta toma de G5 para G1, fazendo dama, tá? E essa posição ela deve estar empate. Só uma linha aqui para vocês verem, né? Mas eu acredito muito no empate nessa posição. A branca coroa a dama, a preta toma, né? É só dar lá, tomou, dá aqui, toma as duas, toma lá, pegou o carreirão com empate. Perfeito? Agora nós vamos ver então o C3, D4. Perfeito? Então C3, D4, né? B8, C7, se G7 F6, H2, G3 com ganho, tá? Então, se jogar aqui, gente, aqui ganha, tá? Então, não pode. O lance único aqui, então, é B8, C7, tá certo? Então, agora nós vamos jogar H2, G3, e agora o único lance possível, tá certo? Para as pretas, é esse daqui, ó, A5, B4, tá? Qualquer outro lance, a preta perde. A posição, gente, é de uma complexidade enorme, tá? Aqui acaba a abertura e começa o meio jogo. Sensacional o meio jogo.
Vejam, A5, B4 somente é possível devido a essa ideia preta. Vejamos a ideia. Então jogou A5, B4, tá? A branca joga E1, D2. A preta pode dar esse lance, ó. C7, D6. Se não fosse esse lance, aí não poderia dar o A5, B4, tá certo? Então, se a branca ataca D4, E5, nós já vamos ver depois aqui, ó, nós já vamos ver o G1, H2, tá certo? Então, se a branca ataca o G5, o que que nós jogamos? A preta joga B6, A5, tá? A branca toma, aí ela faz um cotovelo aqui, com o C5, D4, tá? E com jogo igual. Tá certo? Igual e com muita complexidade, né? Então, vamos dar uma olhadinha rapidinho, então, no... se joga o G1, H2. Então, gente, o G1, H2, tá? O B4, C3, né? É forçado a tomar para trás. E após o C5, D4, tá certo? Após as tomadas, tem tudo para empatar, tá? Veja, pretas não podem jogar aqui, ó, gente. O que vocês têm que tomar cuidado é aqui, ó. A preta, às vezes, tomou, né? Em vez de dar aqui, ela jogar lá não pode, tá? Por que que não pode? F4, E5 ganha, ó. Porque se a preta está perdendo uma peça. Se ela tomar lá, troca 2 por 2 e continua perdendo a peça. Se tomar aqui, a branca vai dar lá, ó, tá? Então, quando se dá lá, imediatamente tem que dar aqui, ir para as tomadas e partir para o empate, tá? Bom, gente, para finalizar, eu gostaria de bater na tecla mais uma vez, tá? Então, se D4, E5, veja bem, o lance é B6 a 5. Aí toma e faz o cotovelo com igualdade. Veja, se não fizer isso, se a preta joga B4, C3, tá? É uma posição mais complexa. Bom, pessoal, agora vamos então ao E3, D4, ok? Então, E3, D4, nós já vimos que não pode tomar, que dá o golpe, né? Tomou para trás. Gostaria que vocês atentassem, tá? Veja, B8, C7 perde a partida. Olha que interessante. As peças tudo longe uma das outras. Vocês vejam que a branca ainda está no campo dela, ó. A branca ainda está no campo dela, tá? E o único lance possível na posição é G7, F6. O B8, C7 perde a partida, tá? Então eles só teriam o G7 e F6. Vamos ver se ganha com B8 e C7? Ele é realmente interessante, tá? Então B8 e C7, veja, permitiu H2 G3, ó. C7 D6, né? Agora F2 E3. Veja que interessante, né? G7 F6. Agora que vem o G7 F6, tá? Após o G7, nós vemos essa linha, depois a gente vai ver D6, C5 e B6, C5, tá certo? Então vamos nos parar aqui no A7, G7, F6, perfeito? Veja, A3, B4, olha que lance fantástico das brancas, tá? A3, B4. Então veja, nós temos B6, C5, tá? C1, B2. A preta vai tomar 1 e 2, coroa dama. A branca vai jogar simplesmente G1, H2. A preta vai tomar de C1 para G3. E a branca vai tomar de G3 para C7 e deve ganhar a branca. Tá certo? Voltemos somente à posição. Então, nós já vimos aqui que não pode B6, C5, tá? Também não pode F6, G5, que é 3, F4 ganha. E não pode D6,
C5 e C1, D2 com ganho, tá certo? Nessa posição, se joga então o B6, C5. Veja, se joga é a mesma combinação. Veja bem, essa combinação, quando joga o A3, D4, tá assim, tá certo? Jogou G7, F6, eu joguei lá. Entrou das duas, que nós já vimos. A mesma coisa é aqui, ó. Se jogar lá agora, a única diferença é que em vez de dar as duas assim, nós vamos dar primeiro essa, depois essa, e teremos a mesma continuação daquela outra linha, tá? Toma e toma uma e duas. Então, por isso que não pode o B6 C5, tá? Então, não podia B6 C5. E o G7 F6 nós já vimos que perde também devido a 3 B4, né? Então, só restou para as pretas o quê? O D6 C5. Veja, D6 C5, E3 D4. Tá certo? G7 F6, G3 F4, é obrigado a trocar duas por duas. E o surpreendente sacrifício novamente, tá? E3 F4. Não pode tomar, que toma as duas, forçado. O que aconteceu aqui? As brancas dividiram as forças pretas, ó. Nós temos 4 peças de lá e 2 de cá. Ao passo que se você dividir o tabuleiro no meio, as brancas estão coesas, ó. 2 desse lado do tabuleiro e 3 daquele. Então, A3, B4. Vocês vejam, essa peça branca domina as duas pretas. E essas 4 peças brancas estão superiores em cima daquelas 4 peças pretas, tá? Então, por isso que foi feito o sacrifício. Aqui vai perder facilmente, né? G5, F4. Forçado. Nós temos outros lances aí, mas que vocês viriam facilmente, né? Não compensa nós ficarmos vendo esses outros lances. Então, C1, D2, é forçado G5, F4. Perfeito? F2, G3, tomou. Toma-se duas. A preta vem. Simplesmente o cuidado para não haver a troca, né? Com D2, E3, e aí as brancas devem ganhar, tá certo? Achei interessante, gente, mostrar essa posição, já que ela é comum no jogo de damas. É uma posição bem comum essa do sacrifício no jogo de dama, e ela dá em várias aberturas, tá certo? Bom, então voltemos à posição inicial, tá certo? G7, F6, como vimos, é o único lance preto, tá? Vejam a complexidade. As peças estão longe e nós vimos que B8, C7 é perdido. Agora vocês vão ver por quê, tá certo? À primeira vista parece que se pode jogar qualquer coisa, porém, como vimos, a obrigação de jogar o G7, F6, senão as pretas estarão perdidas. Isso se deve, gente, ao fato do B8, C7. Veja bem, se está assim, você joga o B8, C7, você deixou o desenvolvimento de H2, tá? Porque nós temos agora H2 e vamos formar a luneta aqui com o próximo lance, tá certo? Agora, aqui, jogou G7, F6. Quando se jogar o H2, o domínio de E5 impede a formação da luneta, porque aí dá uma e toma duas. Por isso que quando joga, veja bem, G7, F6, não se pode o H2, G3, devido ao domínio da casa E5, e a branca não teria mais acesso à luneta, tá certo? Então, vamos lá. Por isso que com G7, F6, a branca tem que jogar F2, E3, para impedir o domínio da casa E5, tá certo? Então, F2, E3, tá? Se jogar F6, E5, é só vocês fazerem a troca aqui e a preta está perdida. Até vamos fazer essa troca só para vocês verem como que ganha rapidamente, tá? F6, E5, a troca não pode tomar, tem que ser uma tomada dupla, tá certo? Tomou duplo. Agora, não pode esse que forma a luneta, só tem o B8, C7,
C3, D4, né? C7, B6, D4, E5, com ganho, tá certo? Então vamos voltar lá. Vamos voltar à posição original. Estamos aqui na posição original, nós vimos que não pode jogar o F6, E5, que perde, né? Então, forçou a preta a jogar B8, C7, tá? Aí a branca joga E1, F2. Veja, o E1, F2 é para não haver o domínio da casa E5. Ó. F6, E5, a branca joga C3, B4, tá? Que toma de A5 para G3, tá certo? E H2 toma B8 com dama e com ganho, tá? Então, nós vimos aqui que não pode. Então, não pode jogar aqui. Não pode jogar aqui também devido da lá, né? Então, só restou C7, D6, tá certo? E, após o C7, D6, nós temos aí várias sequências para a branca, né? Tem o C3, D4, tem o H2, G3, né? E tem o E3, D4 também. Mas eu vou me ater somente no H2, G3, veja bem, H2, G3. Agora, se parece que dá aquela posição, tá? Mas não dá, por quê? Porque agora chegou o golpe das pretas. Vejam que interessante, tá certo? G5, F4. Tá certo? Eu só quero que vocês prestem atenção aqui, que eu vou voltar a esse ponto, tá, gente? Veja, uma combinação formidável da preta. Tá certo? G5, F4. Tomou as 3. A preta toma 2. A branca sacrifica, que não pode fazer dama, né? Senão a preta faz dama e ganha. A branca sacrifica surpreendentemente de novo e joga G3, F4. Veja que interessante. A preta não pode jogar lá, ó, porque dá F2 e toma as 3. Então a preta está ganhando uma peça, está com as peças tudo em cima, mas está numa posição de desconforto. Então a preta vai fazer o quê? Vai sacrificar a peça. Pode sacrificar aqui também, tá? Leva um empate mais difícil, mas pode ser. Agora aqui também temos um empate, tá certo? Então H4, G5, nós vamos tomar, tá certo? De F2 toma para H4, A7, B6, H4, G5, B6, C5, G5, F6, agora C5, B4, ameaçou dar e tomar em dama. Então a branca defende G1, F2, B4, C3, F6, E7, C3, B2, a branca coroa a dama, em D8, a preta coroa a dama, a branca joga de D8 para 5, e não vamos detalhar muito, né? O D4 e E3 deve empatar. A branca toma e tem todas as condições aí de empate, ok? Voltemos ao G5, F4, então. Compensa para as brancas tentar, né? Porque se a preta não vê esse golpe após o H2, G3, veja que está difícil ver o golpe, tá? O G5, F4, porque ele só dá na nossa regra também, viu, gente? Então, esse G5, H4, se vê, não teria problema. Agora, se não vê, aí tem problema, tá? Então, observe. Se as pretas não virem a combinação e jogarem qualquer outro lance, as pretas vão estar perdidas, tá certo? Vamos ver esse negócio, então? Veja bem, se jogar B6, C5, tá certo? Já que F6, E5 perde fácil, né? E D6, E5 também perde fácil. Então, resta para nós o B6, C5, tá certo?
Veja, C3, D4, tá certo? Gente, A7, B6, tá certo? Mas vamos ver antes do A7, B6, o A5, B4. Veja que interessante. A5, B4, a branca tomou, a preta tomou, E3, F4, G5 toma E3, F2 toma F6, H4 toma F2, A3 toma G5, H6 toma F4 e G1 toma G5, tá? Gente, em que pesa a simplicidade da jogada, tá? Fiz questão de mostrar para que o damista saiba de onde vem a expressão ficou só a tábua. De repente estão jogando lá, fala, vixe, teve uma partida, ficou só a tábua, tá? Então, quando ouvirem essa expressão em damas, é uma coisa maluca dessa, pessoal, tá certo? Quando vocês virem essa expressão, pode ter certeza que teve alguma maluquice aí no meio, tá? Então, voltemos à sequência anterior, tá certo? Então, vamos voltar lá à sequência, nada de ficar só a tábua, né? Esse negócio de ficar só a tábua não deu certo, não. Então, veja bem. Então, atacou, a preta tem por obrigação fechar, porque se jogar 5, B4, vai ficar só a tábua, né? Então, A7, B6, né? Então, D2, C3, né? D6, E5, tá? Vejam que coisa, a preta deu um lance e caiu em duas combinações, tá? Isso é incrível, né? Então, quem me conhece sabe tanto que eu gosto de combinação. Eu já gosto de uma combinação, agora imagina duas, tá? Então, é onde eu falo, eu tô maluco, né? Porque realmente dá um lance e cair em duas combinações é inédito. Agora, o interessante, gente, é o seguinte. São duas combinações iguais. Os ângulos é que são diferentes, tá certo? Vamos ver a primeira combinação, então. Então, veja bem, a preta jogou D6, E5. A branca vai fazer a combinação lá, ó, G1, H2. Então, a preta tem dois lances, ó. A5, B4, G5, F4, tá certo? Então, vamos começar com o G5, F4 primeiro, ó. G5, F4. A branca tomou. A preta já vai tomar aqui, já vai fazer uma dama lá. A preta já fez uma dama, ó, tá? Olha que nós estamos na primeira combinação ainda, viu, gente? A branca vai coroar lá e fazer dama também, tá certo? A preta vai tomar e nós vamos jogar C3, B4, tomou. Veja, nós vamos tomar 4 peças, ó. 1, 2, 3 e 4. E a branca deve estar ganha. Tá certo? Então, vamos voltar lá, então. Vamos voltar na mesma posição. Mas a preta não vai fazer nada disso, né? Então, vamos voltar, porque a preta não vai dar esse lance, então. Então, a preta não vai dar esse lance. A preta vai dar esse lance. Tomou 1, 2. Tomou, né? E3, D4. A preta tomou 2, 1, 2. E a branca coroou lá a dama, ó. Aí tomou, tá certo? Aí nós vamos tomar 1, 2, 3, 4. Tá certo? Observem, gente, os detalhes, tá certo? Eu gostaria que vocês observassem esses detalhes que me encantam em dama, tá? A mesma combinação de ângulo diferente. Na primeira, nós tomamos assim. Na segunda, nós tomamos assim. Tá certo? Então, aqui, gente, eu termino a análise da tomada com D8 para B6. Por isso, recomendo na posição a tomada com B8, D6. Vamos recapitular? C3, D4, B6, A5, D4, C5, tomou,
tomou, F6, G5, B2, C3, G5, H4, A1, B2, G7, F6, G3, F4, F6, G5, B2, A3, H8, G7, C3, D4, C7, B6, D2, C3, E7, F6, tomou, D4, E5. Veja, nós já analisamos 100% D6, C5. Nós analisamos B6, C5 apenas com a tomada E5 toma C7. Nós analisamos apenas essa tomada. Agora, para finalizar esse lance, nós vamos analisar então B8 toma D6, ok? Então, a partir de agora, nós vamos fazer análise em cima da tomada B8 toma D6, perfeito? Então, nós vamos começar com o C1 B2, perfeito? As brancas ainda têm, vejam, ela tem o E3 D4, perfeito? Ela tem o H2 G3, né? E ela tem ainda o C3 D4, mas vamos começar com o C1 B2, perfeito? Então a preta só tem o C1 B2, só dá para a preta o G7 F6. Por quê? Porque se jogar lá, ó, leva as duas aqui. Então ameaçou dar as duas, ó, F2 G3, né? A preta toma duas, a branca toma duas, a preta toma e a branca deve ganhar. Então, com o C1 B2, só resta as pretas G7 F6. Perfeito? Então, a branca agora vai jogar H2 G3. Veja, H2 G3, D8 E7. Tá certo? Depois, após, nós veremos isso daqui, ó, F6 E5, tá? Mas somente após a gente ver o D8 E7. Então, C3 D4. O único lance possível para as pretas também é D6 E5, tá certo? F4 toma F8, fez dama, tá certo? F6 E5, o único lance também possível. Agora, aqui nós temos duas tomadas, né? De D4 para B6 e D4 para F6, tá certo? Então, nós vamos ver inicialmente D4, F6. Depois a gente vê D4, B6. D4, F6, né? G7, G5 toma E7. A dama branca toma duas. A5 toma A1 com dama. Pessoal, esta posição aqui, eu acredito que é empate, perfeito? Eu recomendo, inclusive, aqui o G3 F4. Agora, é impossível para mim detalhar essa posição devido ao tempo, perfeito? Mas eu acredito que após o G3 F4, é o melhor lance para as brancas e deve levar um empate, perfeito? Então, vamos ver agora, naquela posição, com F6 E5, aquela hora nós vimos D8 E7. Então, vamos ver com F6 E5. É simples. Com F6 E5, E3 D4, aqui nós estouramos. De C5 para E3. As brancas vão tomar de F2 para F6. E aqui, gente, se a preta tomar para trás, nós teremos uma posição de muita briga. Tá certo? Se ela tomar aqui, ela perde, porque aí a branca toma para trás e depois ganha a peça que está aqui, tá? Então, a tomada mais complicada, que é a única que nós vamos ver, é G5 toma E3. Veja que interessante, parece que as brancas estão inferiores. Se as brancas jogarem aqui, gente,
a preta vai jogar lá, tá? E dá uma briga danada, né? Agora, tem essa linha também que pode ser vista, tá? C3, D4. A preta simplesmente toma, a branca toma, a preta toma para trás e a branca joga B2, C3. A branca tem uma peça a menos, mas tem o peão lá, tá? Então, o que dá equilíbrio à posição. O melhor lance aqui para as pretas, com certeza, é D6, E5, tá certo? D6, E5, né? Tomou F6, toma B6. A5 toma C7. Não recomendo A7 toma C5, tá? Porque as brancas ganham na oposição e pode complicar. Então, o A7, o A5, C7 é a melhor tomada, tá? Com grandes chances de empate. Perfeito? Então, voltemos à posição agora. Então, aqui nós temos a posição. Então, nós jogamos C1, B2, G7, F6, H2, G3. Nós já vimos o F6, E5, né? E também vimos o D8, E7 e C3, D4. Perfeito? C3, D4, vejam que interessante, gente. D6, E5. Agora aqui, nós temos o seguinte, a tomada de F4 para F8, coroando damas. F6, E5, e agora a ousada tomada. Aquela hora nós vimos de D4 para F6. Perfeito? Agora nós vamos ver, D4 toma B6, vai levar a um assustador empate. Então vamos ver como que se empata. D4 toma B6, A7 toma C5, F8 toma B4, A5 toma A1, com dama, E3, F4, toma, F2 toma F6, H4 toma F2, G1 toma E3, A1 toma G7, A3 B4, G7 H8, F8, B4 A5, F8 C5, E3 D4, F4, C5 D6, A5 B6, D6 toma H2, B6 A7. Agora, pessoal, tanto faz vir com a dama aqui ou jogar a peça aqui. Perfeito? Qualquer lance da preta, o lance de empate branco é esse, tá? Então joga H2 B8, simplesmente E1 F2 e vai empatar, porque a preta agora só tem o H6 G5 e joga F2 E3 com empate, tá? Que agora a preta perde na oposição para a branca e essa dama está reduzida ao espaço de peça, né? Então, com empate. Bom, então nós temos essa posição, né? Eu recomendo, gente, o E3 D4, tá? E acredito melhor para as brancas. Então, esse lance aqui, ó, eu acredito que é o melhor lance para as brancas. Perfeito? Aí, realmente, acaba a abertura e começa o meio jogo. Perfeito? Então, em uma outra hora, nós podemos fazer uma análise mais detalhada, tá? Então, nessa posição, voltando, olhem bem essa posição, eu recomendo E3, D4. Perfeito? Assim, gente, terminamos a análise do segundo lance dessa posição. Então, veja bem, para vocês não perderem o ritmo, né? O que foi analisado? Aqui nós encerramos o seguinte, D4 E5, nós analisamos 100% o D6 C5. E agora
aqui foi finalizado a análise desse lance. B6, C5, a tomada, e foi ricamente analisado tanto a tomada para cá, quanto a tomada para lá, tá certo? Então, nós estamos nesse ponto. Atacou, ou seja, esse lance já foi analisado, esse lance já foi analisado. Agora nós vamos passar para quê? Para o último lance, tá certo? Que nós temos que analisar da posição. Então, gente, D8, E7 é o último lance da posição a ser analisado e após ele entrarei em ritmo de samba, tá certo? Então, veja bem, E5, D6, se tomarmos B6, D8, tá certo? Teremos uma posição aberta e cheia de opção para ambos os lados. É impossível detalhá-la com o tempo que nos resta, tá certo? Em que pese, o objetivo principal da fita é a abertura. E nesse lance exatamente se acaba a abertura e entra no meio jogo. Porém, com a tomada, veja bem, com essa outra tomada de B8 para D6, tá certo? Leva linhas mirabolantes e com um plano bem definido por parte das pretas, os quais, se as brancas não se precaverem, serão derrotadas. Por isso, gente, nessa variante, vou inverter o que fiz até aqui, devido à multiplicidade de opções, perfeito? A fim de vocês melhores entenderem. Então, vamos à variante com B8, D6. Quando disse acima que iria inverter, me referi que aqui não vou analisar agora. Apenas mostrarei algumas ideias de ganho das pretas e depois da análise farei alusão a elas para que vocês entendam melhor, ok? Então, veja, nós temos aqui então, nessa posição, né, eu só vou mostrar a ideia de ganho das pretas, depois nós vamos fazer a análise, tá certo? Então, C1, D2, G7, F6, H2, G3, B6, C5, E3, B4. Pronto, está resolvido o mistério. Eis que as brancas mordem a isca e caem em uma posição perdida. Aqui nós temos aquela famosa posição, final triste de amor, né? As brancas estão perdidas, tá certo? Vamos ver então como que ganha? Então veja, as brancas trocaram, a preta simplesmente joga F6, E5, B4, A5, E7, F6, A5, B6, veja gente, E3, D4 também não resolve, tá certo? Devido E5 toma C3, tá certo? Aí A5, B6, G5 toma E3, F2 ou B2 toma para B2 e D6, E5 com ganho, tá certo? Então isso daí também não resolve. Então nós vimos que aqui não resolve, A5, B6, perfeito? Após o A5, B6, eu falei que não ia comentar os lances, as opções brancas, tá? Eu só estou mostrando a ideia da preta. Então a preta E5, D4, veja, aqui tem uma maldade terrível, né? B6, C7, D6 toma B8 e F4, E5, né? E as brancas estão achando até que estão bem, né? Ainda fazendo só mais um comentário aqui, gente, antes do ponto final. A3B4, tá certo? Que até me passando aqui, o A3B4, ele não resolve, nós teremos a posição aqui do A3B4, fica só a tábua,
tá certo? De novo, nós teremos a posição do fica só a tábua. Então, a 3B4 não resolve, perde também. É só vocês efetuarem a tomada e vocês vão ver que está perdido, ok? Se é um D2, tá certo? Se a branca joga em um D2 ou G1H2, tanto faz esse lance ou esse lance, basta as brancas, para ganharem, jogar C5B4, tá certo? Então, se jogou aqui, joga aqui e ganha. Tá ganho para as pretas, só vocês efetuarem as tomadas. E se jogar lá, basta jogar aqui também que ganha, é só vocês efetuarem as tomadas, tá certo? Então, não pode jogar o A3B4, não pode jogar o E1D2 e não pode jogar o G1H2. Então, o que que resta para a branca? O sacrifício, tá? Agora sim nós vamos ao sacrifício, tá? Então, tomou de D6 para B8, e aí a branca entra de F4 para E5. E as brancas acham até que estão bem, tá? Mas aí vem a nossa regra novamente, olha, G5, F4, tá certo? Então, o que que acontece? A branca é obrigada a tomar duas, e a preta toma duas de marcha ré e deve estar ganho, tá certo? Ganharam a peça e devem ganhar com facilidade, perfeito? Então, veja o que aconteceu. As pretas, elas foram para o centro, como se o centro estivesse minado. E as brancas, inocentemente, acreditaram que o centro estivesse minado. Mas, misteriosamente, através de combinações, elas vencem. Agora que conhecemos os planos das pretas, fica fácil evitá-lo, tá certo? Mas antes de irmos à análise, gostaria de esclarecer que nessa linha, eu a tinha como perdida para as pretas. Aí mostrei a posição ao capitão Paulo Camilo, e ele me mostrou esse fantástico ganho de pretas. Meu agradecimento aí ao capitão Paulo Camilo. Então vamos voltar à posição para ver o antídoto, né? Para esse veneno aqui das pretas. Vamos à análise então. Veja, C1D2, né? As brancas, né? Elas têm ainda, olha, o A3B4, tá certo? Elas têm o C3D4. Esse C3D4 aqui, gente, ela tem, daqui a pouco eu falo dele, o C1B2, tá certo? Nós temos ainda o H2G3, né? Nós temos todas essas opções que veremos, mas veremos a posterior apenas a 3B4, tá certo? Devido ter se esgotado o tempo e também acreditar que os dois lances que analisei, que seria o C1D2 e o A3B4, né? São excelentes opções para as brancas. No caso de C3D4, peço que analisem C5B4 para as pretas, tá? Vocês vão achar linhas super interessantes. Lamentavelmente o tempo não dá mais, tá? Então, voltemos. C1B2, tá certo? E H2G3. Eu não recomendo esses dois lances, ó, nem o C1B2, nem o H2G3. Não estou falando que é perdido, eu apenas não recomendo, tá certo? Devido eu achar C1D2 e A3B4 lances melhores. Mas o C1B2 e o H2G3 são jogáveis, tá? Mas eu recomendo então o A3B4 e C1D2. Então vamos lá, C1D2, G7F6, que é a única opção possível da C3D4. Aí toma, B6A5. B6A5, nós vamos trocar. Tomou. A preta vai trocar. Tomou. F4, E5, né? Então vocês vejam bem. Aqui eu já qualifico as brancas melhores. Esse já é um antídoto contra a armadilha apresentada pelas pretas. Se a preta jogar agora a 5B4, a branca inclusive pode jogar E5D6. Tá certo? E ela já estará bem melhor. Tá certo? Então nessa linha eu vou parar por aí,
porque eu acredito que já há uma superioridade branca. Perfeito? Agora nós vamos à análise do A3B4. Então voltemos à posição aí. Bom, aqui, gente, nós já analisamos o C1B2. Perfeito? Agora nós vamos analisar o A3B4. Perfeito? Então, E7F6, C1B2, né? Nós temos o C1B2. Por que o C1B2? Porque se a preta fizer esse sacrifício de D6 para E5, você lembra aquela análise lá no começo da fita, que eu joguei contra o Xande, que eu fiz ameaça? Então, teremos aquela dama de volta. Olha, F4 toma D6, B6, C5, C3, B4, e temos aquela mesma dama com a tomada totalmente diferente. Então, esses encantos em dama é fantástico, né? Olha a monstruosidade da dama, e de novo nós temos aquela monstruosidade, ó. Tá certo? Então, aí nós teríamos o ganho de branca. Mas vamos voltar na análise lá principal, né? Então vamos, para nós não perdermos o ritmo, né? Então somente a posição, nós jogamos A3, B4, tá certo? Se jogou E7, F6, né? C1, B2, e agora nós jogamos F6, E5. Veja bem que interessante, pessoal. Esse sacrifício é fantástico, tá? A preta toma duas, a branca toma e a preta toma para trás. Tá certo? Agora, D6, E7. Aqui nós temos várias respostas das pretas, tá? Eu vou pôr apenas uma, que realmente a complexidade aí é uma coisa muito grande, né? Então nós vamos ver aqui apenas uma resposta das pretas, tá? Que talvez eu considere a melhor, mas é uma posição muito perigosa para as pretas, tá? Ganham duas peças e as brancas coroam uma dama e tentam tirar a diferença, tá certo? Posição interessante, prefiro brancas. Vamos ver essa variante, somente essa variante. F4, E3, tomou. H4, G3, tomou. Toma-se duas. Agora aqui, gente, eu aconselho a dama em D8, tá certo? Eu aconselho essa dama aqui em D8, que eu realmente acho melhor. E5, D4, né? E D8 é 7. Eu acredito que as brancas têm todas as condições para consolidarem a vitória nessa posição, ok? Então vamos voltar lá naquela posição para analisar o G7, F6? Vamos lá então. Então voltamos, né? Então nós vimos aqui que nós temos aqui a posição base, né? Então, A3, B4, nós jogamos D8, E7. Nós já vimos a análise. Aí vamos ver com G7, F6. Tá certo? Então, G7, F6, C1, B2. Tá certo? Veja bem a diferença. Quando nós viemos com essa daqui, nós vimos que a preta tinha esse lance. Tá certo? Agora, com esse lance aqui, a preta já não tem mais F6 e 5, ó. Porque agora, quando der lá, é obrigado a tomar as duas, tá certo? E nós vamos coroar duas lá direto em dama e a preta perde, tá certo? Então, esse lance não existe para a preta nessa posição, tá? Qual que é o único lance possível para a preta? Seria o B6, C5. A branca é obrigada a fechar. F6, E5. E3, D4, né? A preta toma, a branca toma, a preta toma, a branca toma, a preta toma, toma, e é só jogar H6, G5 e nós vamos estar com a posição de empate, tá certo? Pronto, pessoal, aqui nós terminamos a primeira etapa da fita.
Agora iremos entrar na abertura russa em ritmo de samba, tá certo? Escolhi o nome dessa linha como ritmo de samba devido a algumas variantes somente serem possíveis em nosso sistema. Veremos um golpe agora no 7º lance que acredito que ser inédito. E uma linha surpreendente, gente, com sacrifício de 3 peças e as brancas ganham. E como se não bastasse, além das pretas estarem ganhando 3 peças, as pretas ainda têm 6 movimentos diferentes, possíveis. E não são movimentos absurdos, não, lances possíveis, né? E nos 6 movimentos, as pretas perdem. E ainda tem o melhor, né? Essa posição que eu vou mostrar em ritmo de samba é genuinamente nacional. Como o samba representa o Brasil em qualquer local, aí, né, gente? Vamos a ela, vamos ao samba, né? Então, vamos lá. Então, vamos voltar. Agora eu quero atenção geral, porque finalmente nós vamos estar em ritmo de samba. Tá? Vamos pôr peça a peça, tá? Como um bom samba, né? Vamos trabalhando peça a peça. Então, gente, a variante em ritmo de samba, o que seria? C3, D4, B6, A5, trocou, tomou. Aqui, gente, como eu disse no início da fita, está caracterizado a abertura russa, tá certo? Então, o lance, nós já comentamos outros lances, e ficamos com F6, G5. Veja, no sistema tradicional,